E aí, gente, sobre essa polêmica toda em relação ao Vinícius, né, e tudo o que aconteceu na prova, o Tadeu Schmidt chamou o Vinícius para conversar ontem. Por quê, gente? A Globo deu uma vacilada em não entender direito que aquela prova ele teria que usar uma outra prótese. Segundo o Tadeu, nós ainda estamos aprendendo aqui a fazer o programa, mas ele levou 3 próteses para o programa. A prótese que ele estava usando ontem não era a prova d'água. No meio da prova, a produção foi lá e trocou, né, sugeriu ele que ele trocasse a prótese por uma prova d'água que ele tem também. Então, foi um vacilo da Globo de não ter falado antes que ia envolver lama, meleca, alguma coisa do tipo, para que ele usasse uma prótese que pudesse molhar, certo? Olha só, e aí o Tadeu chamou ele para conversa. O Tadeu conversa com Vinícius sobre próteses e prova de resistência no BBB 24. Gostei da conversa aqui, percebi o Tadeu meio tenso durante a conversa, porque eu acho que a Globo deve ter chegado para ele e falado assim, né, a direção, falado, olha, Tadeu, deu merda. A gente poderia ter previsto antes, né, que na verdade a prótese tinha que ser outra e tal. Vamos lá conversar com o cara. Olha só. A edição dessa terça-feira do BBB 24 exibiu uma conversa de Tadeu Schmidt com Vinícius Rodrigues sobre a primeira prova do líder, que foi de resistência. Pouco antes, o apresentador explicou que o brother tirou a sua prótese em um momento da prova e que até então a produção não havia percebido que ele não usava uma à prova d'água. Ó, como foi a conversa? Tadeu perguntou a Vini sobre as suas impressões sobre a prova e o atleta respondeu: aquele mix de emoção antes da prova, fiquei muito na dúvida, saber qual perna ideal eu deveria usar e agora eu já tenho a lição aprendida, para quando for assim, já entrar com a perna à prova d'água. Ó, ele explicou a sua decisão de tirar a prótese durante a prova. Foi instintivo mesmo. Eu falei, consigo desse jeito aqui, vai dar certo, vou pular aqui. Depois que troquei, foi só entrega. É porque na primeira rodada, que foi até no ao vivo, que foi o Maicon que desafiou ele, na hora que ele caiu ali nas bolinhas e tal, e se atrapalhou ali com a perna, ele tirou e foi sem a perna. Ele mesmo falou que ele foi no modo saci, foi pulando de uma perna só e tal, que para ele, né, é mais confortável, foi mais confortável naquele momento ali, ao invés de passar naquela meleca com a prótese. Ele quis proteger, na verdade, a prótese dele ali naquele momento, né, porque aquela que ele estava usando não era prova d'água. Ó, você tem que ter o direito de fala. Sou um cara amputado, tenho autoridade para brincar e esse foi o gatilho para quebrar esse clima meio chato, disse Vinícius. Porque o Tadeu perguntou ali sobre alguma coisa, sobre brincadeiras, sobre o que pode ser falado ou não com ele, né, sobre isso. E aí ele falou, ó, né, eu sou um cara amputado, eu tenho autoridade para brincar. E esse foi um gatilho e tal. Cara, o Tadeu ele queria, obviamente, sinalizar ali para o Vinícius. Ele deixou ali um espaço aberto para que o Vinícius se manifestasse caso ele tivesse ficado incomodado com as brincadeiras do Maicon. Eu entendi dessa forma, né, o do tio da merenda. Eu entendi dessa forma, que o Tadeu deixou ali a porta aberta para que o Vinícius falasse caso ele tivesse ficado incomodado. Mas o Vinícius não ia falar. Ali ele não ia falar. Eu acho. Porque, pô, vai parecer que é mimimi, vai parecer. Não é, não seria mimimi se o Vinícius reclamasse ali, chegasse e falasse da falta de noção do quão ridículo foi o comportamento do Maicon ali. Eu super apoiaria, mas o Vinícius, acredito eu, estava com medo de ser taxado como mimizento, como o cara que está tentando militar ali em cima da causa dele, né, da causa dos Paralímpicos e tal. Então, sabe, complicada essa situação, né? Ó, estamos aqui para aprender junto sobre a deficiência, sobre a pessoa com deficiência. Qualquer coisa você fala daí e a gente fala daqui, pontuou o Tadeu. O Vinícius amputou uma das pernas aos 19 anos após sofrer um acidente de moto em Maringá, no Paraná, desculpa. Após o acidente, ele se tornou atleta paralímpico e foi medalhista de prata em Tóquio em 2020. Ao público, Tadeu explicou que Vini levou 3 próteses diferentes para o programa, uma para cada tipo de situação. Ele também falou sobre a situação da prova. Depois da saída do MC Bin Laden, o Vinícius mais uma vez foi escolhido para subir no alçapão e encarar o desafio.
Até aquele momento, ele estava usando uma prótese que não era prova d'água e se mostrou preocupado em molhar a prótese com aquela gosma verde, o que poderia estragar o equipamento. Foi só aí que a gente entendeu que ele não estava com a prótese à prova d'água e essa era a preocupação dele. A gente também não sabia. E aí o BBB ofereceu a possibilidade dele trocar a prótese, ele trocou e acabou a preocupação. O Tadeu também nesse momento falou alguma coisa sobre ainda estamos aprendendo a fazer e tudo mais. Eu acho que faltou um pouquinho antes. É uma bobeira. Deram bobeira ali, no final das contas, de não ter se informado direitinho, né? Com o Vinícius sobre qual era a prótese para cada situação e avisar para ele antes, ó, vai ter lama verde, vai ter meleca verde, vai molhar, certo?